Olá, meu nome é Joás Menezes e esse é o podcast do canal Teologia Hoje. Eu convido você para tomar mais um café com a Bíblia. Esse é o 24º episódio de 2021. Pegue a sua Bíblia e a sua xícara. Eclesiastes para a Vida. Esse é o título da série que iniciaremos hoje no Café com a Bíblia. Nesta semana eu conversava com um rabino argentino. Ele citou um pensador judeu que falou o seguinte sobre o livro do Eclesiastes. É o livro mais perigoso da Bíblia. Ed Renekiewicz tem um livro com o seguinte título: O livro mais mal-humorado da Bíblia. Eu poderia aqui descrever uma série de impressões de diversos autores e autoras sobre esse livro. No entanto, até aqui, me satisfaço com as duas citadas anteriormente. Vamos adentrar com coragem nos ambientes mais estreitos desse belíssimo texto. Façamos juntos o caminho e ampliemos as nossas percepções, sem pressa, sem medo, sem definições prévias. Se você nunca leu esse livro, quero fazer um convite. Quero fazer um convite à leitura. Caso já tenha lido, tente ler como se fosse a primeira vez. Eclesiastes é o título que foi dado ao livro na tradução grega da Bíblia hebraica, a Septuaginta. O título em hebraico é Qohelet, que deriva da palavra kahal, ou assembleia. Por isso alguns sugerem a ideia de que o Qohelet seria aquele que reúne a assembleia para dizer algo. No entanto, não há consenso sobre qual seria a precisa e adequada tradução para Qohelet. Pregador, mestre, ou como aparece na Bíblia a mensagem, o que está em busca, ou ainda na tradução de Haroldo Campos, o que sabe. Algumas traduções no Brasil optaram por fazer a transliteração, ou seja, converteu o conteúdo hebraico para os caracteres em português, dada a ambiguidade do termo, ao invés de tentar traduzi-lo, e mantiveram então Qohelet. Essa será a nossa opção aqui, mas eu gosto da ideia de Eugene Peterson, o que está em busca. Qohelet está inserido na rica lista de textos de sabedoria ou sapienciais da tradição judaica. Como outros textos desta lista, a sua autoria é atribuída a Salomão, que foi rei de Israel no século IX a.C. De maneira hábil, uma fonte rabínica afirmou o seguinte: Salomão escreveu o livro dos Cânticos, com acento no amor, na sua juventude. Escreveu os Provérbios, com ênfase nas questões práticas da vida, em sua fase adulta. E que Eclesiastes, com suas reflexões melancólicas sobre a futilidade da vida, foi escrito na sua velhice. Palavras de Qohelet ben Davi, ou filho de Davi, o rei em Jerusalém. Capítulo 1, versículo 1. No capítulo 1, versículo 12, diz assim: Eu, Qohelet, fui rei de Israel em Jerusalém. Apesar do versículo que abre o livro e o versículo 12 que acabamos de ler, sobre a autoria, a minha sugestão é que não fechemos a questão ainda, até porque essa informação não está explícita no texto. Sigamos como aqueles que estão em busca. Algumas pesquisas importantes vão posicionar a redação desse texto no século III a.C. Salomão é do século IX a.C. Por isso, considero que o nosso olhar deve seguir atento, sem definições prévias, sem pressa, sem medo, em busca, com coragem diante do que encontraremos por certo no caminho. Sobre a coragem de enfrentar a realidade, Martin Luther King, ativista americano e pastor batista, afirmou certa vez: é melhor tentar e falhar do que preocupar-se e ver a vida passar. É melhor tentar, ainda que em vão, que sentar-se fazendo nada até o final. Eu prefiro na chuva caminhar
que em dias frios em casa me esconder. Prefiro ser feliz, embora louco, que em conformidade viver. Após a enigmática apresentação do autor, quais são as palavras iniciais deste livro? O que o Coelete diz? Ele diz: tudo é vão e fútil. Futilidade das futilidades. Sim, tudo é fútil. Versículo 2. Ou como na Vulgata Latina, vanitas, vanitatum, dixit, Eclesiastes, vanitas, vanitatum, omnia, vanitas. Vaidade das vaidades, diz Eclesiastes. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Depois de ler essas palavras do Coelete, como se espantar com a coragem de Fernando Pessoa ou Álvaro Campos, um dos seus heterônimos, quando afirmou o seguinte: só és lembrado em 2 datas aniversariantes: quando faz anos que nasceste, quando faz anos que morreste. Mais nada, absolutamente mais nada. 2 vezes no ano pensam em ti. Na Bíblia, a mensagem de Eugene Peterson, o mesmo texto é apresentado assim: vazio. Tudo é um grande vazio. Nada vale a pena. Nada faz sentido. Não tenha pressa. Pense um pouco sobre isso. Eu sei, a autenticidade e coragem do Coelete é desconcertante mesmo. Uma afirmação aparentemente anticanônica, heterodoxa, em um livro canônico, que inclusive na lista canônica dos judeus está entre os 5 rolos, as 5 Meglot, livros que são lidos durante o ano hebraico em dias de festa. Isso mesmo, em dias de festa. São os seguintes: Cânticos dos Cânticos, Ruth, Esther, Lamentações e Coelete. Mas sobre isso falaremos um pouco mais no próximo encontro. Se a mensagem desse podcast foi relevante para você, compartilhe esse link com seus familiares e amigos. Siga o nosso podcast na plataforma de sua preferência. Se ainda não é assinante, assine o nosso canal no YouTube, www.youtube.com/teologiahoje. Mesmo que já tenha tomado a vacina, continue tomando todos os cuidados. Ainda estamos numa pandemia. Vai passar, mas ainda não passou. Que a bênção do Eterno, que enriquece e não acrescenta dores, seja sobre a sua vida, dos seus familiares e amigos. É a oração que faço por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Até o próximo Café com a Bíblia.